2020, o então governador de São Paulo, João Dória, havia aberto fogo contra seu antigo aliado Jair Bolsonaro e tentava se viabilizar como alternativa ao presidente nas eleições de 2022. Na busca de apoios do MDB paulista, o tucano sugeriu uma dobradinha. O partido se aliaria a ele na disputa presidencial e, em troca, o PSDB cederia cargos para os MDBistas na prefeitura de Bruno Covas, que tentava se reeleger ao comando da capital paulista. Em âmbito nacional, a empreitada de Dória foi mal sucedida, mas a aliança funcionou na disputa municipal. Após articulações entre os partidos que compunham a coligação, o MDB conquistou o cargo de vice na chapa e emplacou um azarão até então pouco cotado nas bolsas de apostas, o empresário e vereador Ricardo Nunes. Com menos de 10 anos na política e sem muita projeção em São Paulo, Nunes ganhou visibilidade ao presidir uma CPI na Câmara Municipal sobre sonegação de impostos em 2018. Antes, em 2015, ele também virou notícia ao se tornar uma das vozes mais eloquentes do legislativo paulistano na ofensiva de grupos conservadores contra a discussão de pautas de gênero nas escolas. Apesar de não ser a primeira opção dos tucanos, o perfil de Nunes agradava Bruno Covas. O prefeito vinha acenando a setores progressistas com críticas à gestão Bolsonaro e procurava um nome que funcionasse como contraponto para atrair eleitores mais conservadores. Já para o MDB, a barganha política tinha tudo para se mostrar lucrativa. Àquela altura, já era de conhecimento público que Covas lutava contra um câncer no aparelho digestivo, e as especulações sobre um possível afastamento do prefeito para realizar tratamentos pairavam sobre a campanha. O cargo de vice na chapa estava longe de ser apenas figurativo. Com a morte de Covas em 2021, Nunes, até então com apenas 2 mandatos como vereador em seu currículo, foi catapultado ao comando da capital paulista. E agora, tenta renovar seu mandato. Para isso ele realizou uma injeção de investimentos em obras de infraestrutura que se espalharam pela cidade e construiu uma ampla coligação de 12 partidos que garantiu ao pouco conhecido prefeito longas exposições na propaganda de rádio e TV. Mas quem é o candidato do MDB à prefeitura de São Paulo? Como ele chegou até aqui? E de que forma um vereador de pouca projeção se tornou em poucos anos prefeito da capital e um forte concorrente no pleito à reeleição? Ricardo Nunes nasceu no final da década de 60 em São Paulo. Filho de um imigrante português, cresceu no Parque Santo Antônio, bairro periférico na zona sul da capital. Seu pai, antes gerente de uma das principais companhias de transporte urbano da cidade, perdeu tudo após investimentos que não deram certo no litoral paulista. Com 14 anos, o hoje empresário viu o padrão de vida mudar e teve de deixar o colégio privado que frequentava para estudar na rede de ensino estadual. O interesse por política apareceu na juventude. Aos 18 anos, logo após tirar o título de eleitor, Nunes se filiou ao PMDB, antigo nome de seu atual partido, no qual se mantém até hoje. Aos 24, tentou sua primeira eleição pela sigla como candidato a vereador em São Paulo, mas com 3.200 votos não conseguiu a vaga. Resolveu então ganhar dinheiro. Nunes iniciou sua carreira de empresário no ramo de jornais, quando ainda cursava Direito na FMU, graduação que nunca concluiu. No mesmo ano em que se filiou ao PMDB, ele fundou o Hora da Ação, um pequeno periódico que circulou por Interlagos e outros bairros da Zona Sul, região onde mais tarde consolidou seu reduto eleitoral. Em 94, aos 26 anos, abriu a Paulistana Editoria Jornalística e Publicidade, empresa em que figura como sócio até hoje. O MDBista, entretanto, costuma dizer que sua carreira comercial só começou alguns anos mais tarde, em 1996, quando, enfurnado em uma salinha na Zona Sul de São Paulo, iniciou a construção de seu império. Um ano depois, em 97, ele fundou a Nikkei, seu principal negócio atualmente. A companhia, que atua no combate e controle de pragas, está entre as maiores do ramo no Brasil, com atividades nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Salvador, além de contratos assinados com os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins. Com os negócios caminhando e a saúde financeira assegurada, Nunes se voltou novamente para a política. Empresário de sucesso, ele fundou 2 associações ligadas ao controle de pragas, uma em 99 e outra em 2005. Já em seu reduto, assumiu o cargo de diretor na Associação Empresarial da Região Sul de São Paulo, a AESU. O passo seguinte foi tentar novamente uma vaga no Legislativo paulistano. Nunes só passou pelo crivo das urnas anos após sua filiação ao PMDB. Em 2012, com 44 anos e uma carreira consolidada como empresário, ele foi eleito pela primeira vez para o cargo de vereador. Com cerca de 30 mil votos, foi o candidato com mais eleitores entre os 4 PMDBistas que chegaram à Câmara Municipal naquele pleito. Católico, integrou a bancada religiosa do Legislativo, quando se destacou em sua atuação contra a chamada ideologia de gênero.
Em 2015, por exemplo, subiu num carro de som ao lado de padres para pressionar pela retirada de menções à diversidade sexual no Plano Municipal de Educação. A mobilização surtiu efeito, e bem sucedido em sua empreitada, bradou na sessão da Câmara que aprovou o projeto: "Eu sou pela sua família, gênero não". Mais tarde, ele chegou a se referir à mudança do plano como uma vitória do bem contra o mal. E em 2016, enviou um ofício à diretora de um colégio na Zona Oeste pedindo a suspensão de atividades que trariam discussões com os alunos de temas relacionados ao machismo, desigualdade entre os gêneros e violência contra a mulher. Além disso, Nunes foi coautor de um projeto de lei que pretendia implementar o programa Escola Sem Partido em São Paulo. Mas apesar da agenda conservadora, o PMDBista esteve na base de apoio da gestão de Fernando Haddad do PT e se aliou ao prefeito em projetos de interesse do Executivo Municipal. Reeleito no pleito seguinte, com quase o dobro de votos, manteve-se aliado à prefeitura, dessa vez sob o comando de João Dória. O novo prefeito, no entanto, queria dar voos mais altos na política e deixou o comando da capital paulista para concorrer ao governo do estado em 2018. No mesmo ano, empolgado com o incremento de sua votação, Nunes tentou uma vaga na Câmara dos Deputados. Diferente de seu aliado do PSDB, entretanto, o empresário não conseguiu se eleger. Mas sua grande oportunidade ainda estava por vir. Com a saída de Dória da prefeitura, o comando da capital foi para Bruno Covas, que 2 anos mais tarde partiu para a reeleição com o vereador do MDB como seu vice. A chegada ao nome de Nunes demorou para ser construída. Na época, lideranças do PSDB trabalhavam para formar uma chapa puro sangue, enquanto caciques do DEM pleiteavam também um vice na coligação. Figuras como o apresentador José Luiz da Atena, hoje adversário do empresário na eleição municipal, estavam entre os cotados. Mas ele e outros favoritos acabaram desistindo ou foram bloqueados durante as negociações. Outro fator que pesou na escolha foi o endosso dado ao nome de Nunes pelo poderoso presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, liderança do DEM considerada por muitos como uma espécie de primeiro-ministro informal de São Paulo. Com a morte de Covas em 2021, o empresário assumiu a prefeitura, naquele momento praticamente desconhecido pelo eleitor médio paulista. Em agosto de 2023, por exemplo, já com mais de 2 anos no cargo, 21% dos moradores de São Paulo diziam não saber quem era o prefeito da cidade. Para reverter esse cenário, Nunes capitaneou ações massivas de marketing com a publicação de anúncios e publi-editoriais em jornais da cidade, de pequenos periódicos de bairro a veículos de grande circulação. Além disso, o atual prefeito proporcionou uma injeção de dinheiro em obras de infraestrutura que se espalharam pela cidade nos últimos anos de seu mandato, muitas delas sem licitação e com indícios de má execução. Com a máquina pública em suas mãos, Nunes ganhou tração em pesquisas de opinião e, antes desconhecido, conseguiu mostrar viabilidade eleitoral entre seus aliados. O apoio de articuladores políticos de peso, como o ex-prefeito Gilberto Kassab, seu secretário de Relações Institucionais, também o ajudaram a repetir o feito de Covas em 2020 e consolidar uma grande aliança com 12 partidos em torno do seu nome. O PSDB, no entanto, ficou de fora. Dessa vez, preferiu apoiar da Atena, ainda que a escolha pelo apresentador tenha gerado polêmicas dentro do partido. Outro ativo conquistado pelo prefeito foi o apoio de Jair Bolsonaro à sua candidatura, mesmo que muitas vezes o ex-presidente tenha titubeado em dar declarações mais eloquentes de endosso ao prefeito. O próprio Nunes, no primeiro momento, evitava trazer Bolsonaro para o seu palanque com medo de perder eleitores mais moderados. Mas a posição ambígua em relação ao ex-presidente começou a mudar quando o candidato do MDB se viu emparelhado pelo crescimento meteórico de Pablo Marçal, seu oponente à direita no pleito. O prefeito teve que rever sua estratégia, apostou em uma radicalização do discurso e adotou uma postura mais agressiva nos debates. Além disso, subiu no palanque de Bolsonaro e acionou aliados como o governador Tarcísio de Freitas para iniciar uma ofensiva com o objetivo de estancar o efeito Marçal. Favorito contra seus 2 principais oponentes em um confronto direto, Nunes tenta agora garantir seu avanço para o segundo turno. Já seus adversários buscam explorar algumas das fragilidades do prefeito que podem influenciar a opinião do eleitor. Recentemente, por exemplo, Nunes enfrentou um escândalo envolvendo empresas de transporte com contratos com o município que teriam elos com o PCC. As investigações também atingiram seu aliado e antigo colega de Câmara Milton Leite, que, de acordo com mensagens obtidas pelo Ministério Público, tem ligações com diretores da empresa acusada de lavar dinheiro da facção. Outro fantasma que assombra o candidato do MDB desde a campanha de 2020 é a existência de um boletim de ocorrência registrado em 2011 por sua esposa Regina, que o acusava de violência doméstica. Após a revelação do documento pela Folha, ela voltou atrás, disse que as agressões nunca ocorreram e que sequer se lembra de ter registrado o BO. Nunes também nega as acusações. Ele alega que a história foi forjada e que os documentos são falsos, ainda que a veracidade do boletim tenha sido confirmada pela polícia. Hoje aprovado por cerca de 1 em cada 4 habitantes,
se destaca no portfólio do atual prefeito a implementação do passe livre nos ônibus municipais aos domingos, além das obras de recapeamento por toda a cidade. Se reeleito, ele promete manter o ritmo e diz que também vai construir unidades habitacionais, UBSs e áreas verdes na capital. Na segurança, o MDBista afirma que irá expandir o programa de videomonitoramento batizado de Smart Sampa e aumentar o efetivo da Guarda Civil. Já na educação, ele promete escolas em tempo integral e a implementação do ensino de empreendedorismo e trabalho nos céus da cidade. Um dos pontos fracos de sua gestão, no entanto, é a Cracolândia. Assim como outros prefeitos que já passaram pelo comando de São Paulo, Nunes é constantemente criticado pela falta de políticas efetivas para o fluxo de drogas que se instalou no centro da cidade na década de 90. Sobre isso, o prefeito diz que quer apoiar pesquisas de vacinas contra vícios em drogas, como um estudo que vem sendo desenvolvido nesse sentido na Universidade Federal de Minas Gerais. Especialistas, entretanto, tratam a medida com ceticismo, já que não acreditam que uma dependência química, por envolver também fatores sociais e culturais, possa ser tratada como um imunizante.